Entre o estúdio e a rua. A trajetória de Vincenzo Pastore, fotógrafo do cotidiano, é o título deste livro, a princípio, uma tese de doutorado defendida em junho de 2015 no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Seguir a trajetória do fotógrafo Vincenzo Pastore e o percurso trilhado por suas fotos compõe a trama deste estudo realizado pela historiadora Fabiana Beltramin. A autora investigou a produção mais emblemática desse fotógrafo, as fotos tomadas nas ruas da capital paulista, mas incorporou ao campo dos estudos históricos a instabilidade enfrentada por Pastore no métier do retrato. A despeito do fotógrafo ter sobrevivido e criado seus 10 filhos realizando retratos comerciais, essa atuação foi quase sempre apresentada de modo secundário. Entender a trajetória de Pastore exige um olhar mais atento para a sua atuação nos estúdios em Potenza e Bari, províncias ao sul da Itália, onde a pesquisadora permaneceu por alguns meses consultando acervos e arquivos. Investigou também a experiência de imigração do fotógrafo, na qual encontramos produzindo seus retratos na Rua da Assembleia e depois na Rua Direita, onde atendia sua clientela em São Paulo entre os anos de 1899 e 1918. O recorte da pesquisa foi definido entre os anos de 1894 e 1918. Em 1894, Pastore desembarcou no Porto de Santos. Ficou apenas por um ano em São Paulo. Segundo seu neto, Flávio Varani, Pastore veio ao Brasil antes de se casar. Voltou para a Itália com o dinheiro ganho para começar nova vida e depois se deu conta de que poderia viver melhor em São Paulo. Já casado, em 1899, desembarcou pela segunda vez no Brasil. A autora, contudo, também documentou a permanência do fotógrafo em Bari no ano de 1914. Na província da Puglia, Pastore abriu um estúdio chamado Ai do Emondi, fotografia ítalo-americana, que era a expressão de seu ir e vir constante, sempre motivado pelo desejo de retornar à terra de origem, sentimento comum entre aqueles que vivenciam a experiência da imigração. Em 1915, toda a família Pastore retornou mais uma vez a São Paulo, onde Pastore faleceu em 1918. É preciso salientar alguns aspectos norteadores dessa obra. Esse estudo bem se enquadra nas pesquisas voltadas para trajetórias de sujeitos sociais que constituíram suas experiências sociais numa teia de interação. A trajetória de Pastore foi sondada observando-se a sua interação íntima familiar, interação entre seus pares, entre os seus concorrentes e ainda a interação com o universo da arte. Pastore assumiu o papel de um ser social integrado a um sistema de relações sociais, econômicas e culturais. Casar, emigrar, sustentar a si próprio e sua família, sonhando sempre em retornar à pátria, foram atos que atravessaram a trajetória de Pastore. Às 5 horas da tarde, na capital paulista, Pastore costumava deixar seu estúdio. Saía pelas ruas da cidade, munido de sua câmera em punho, para fotografar aqueles que faziam a vida trabalhando de forma autônoma na São Paulo de 1910. Talvez o fotógrafo, com seu espírito andante, tenha percorrido o Triângulo Central e seus arredores por um mês, 2 ou completado um ano. Sabe-se, contudo, que a série fotográfica por ele criada colocou-se no tempo como a sua produção mais emblemática. As sociabilidades retratadas nas redes de abastecimento da capital paulista revelavam sujeitos históricos que ocupavam as ruas da cidade nas primeiras décadas após a escravidão. Foram retratadas muitas vendeiras de aves, frutas, verduras, quitutes e doces de farinhas feitas em casa. Mulheres caminhantes, brancas e negras, nacionais e imigrantes. Trata-se de práticas andejas, descrição essa inspirada em Sérgio Buarque de Holanda. Os diferentes grupos sociais que conviviam entre si cobrem toda a dimensão visual criada. São fontes repletas de minúcias que ajudam a reconstituir experiências sociais obscurecidas. São muitas vendeiras de aves oferecidas aos clientes nas portas de estabelecimentos comerciais e nas proximidades do mercado dos caipiras, anexo ao mercado da 25 de março. Pastore se deparou com muitas mulheres na lida de sol a sol, protegendo-se como podiam nos longos trajetos feitos a pé até os mercados populares. Sondamos, então, experiências de mulheres brancas e negras que eram arrimo de suas famílias. Nosso fotógrafo também quis ver de perto a presença de homens negros atuando no comércio citadino. Homens negros tão esquecidos nas tramas da história. Levavam cestos com frutas e raízes pela Avenida São João.
Foram flagrados com seus enormes panelões ao percorrerem o Largo da Sé e outras ruas do centro antigo da cidade. Em outros momentos, foram retratados à espera de trabalho. Pastore registrou ainda agentes sociais esperançosos de vender nos arredores dos mercados populares os excedentes produzidos em suas pequenas roças. Depois subiam e desciam ladeiras, driblando as normas policiais que tentavam restringir a circulação de vendeiros na região. São esses agentes sociais que contavam com aquilo que Helena Parraro Pérez, em sua pesquisa intitulada Exuberância e Invisibilidade, nomeou como tradição caminhante para sobreviver. Saídos do campo da violência da escravidão ou da pátria que lhes negava acesso à terra, no caso dos imigrantes, tais grupos reconstruíram suas existências na capital paulista, que os acolhia em experiências pouco favoráveis. O trabalho era feito de pequenos expedientes, instável e quase sempre temporário. Determinações da Câmara Municipal restringiam a venda ambulante na região limite da várzea, os proibindo de seguirem rumo às ladeiras que levavam ao topo da colina, medidas disciplinares que alcançavam pouco controle. Pastore teve diante de suas lentes contingências vibrantes. É certo que tais cenas atraíram o fotógrafo, que fazia questão de se aproximar dos retratados, carregando sua câmera portátil, propondo conversas, ao menos para negociar a pose e a desatenção sugerida em muitas das fotos. Pastore não deixou escapar de seu foco o senhor negro já idoso costurando seu próprio sapato, sentado em uma calçada. Parecia desatento, cabisbaixo e apenas aparentemente indiferente à presença da câmera. Esse retrato revelava-se como uma afirmação. Era preciso improviso para se integrar ao mundo dos livres. O gesto colocado em cena escreve um importante elemento no reconhecimento da cidadania. O fotógrafo rastreou subjetividades historicamente construídas, mas num conteúdo imagético criado sob a condição de uma vida livre. Diante dessa foto, vê-se como o próprio fotógrafo vai se revelando, interessado em sondar aquilo que a historiadora Cristina Wissenbach nomeou como a própria realização de desejos e ambições de posse de objetos que lhes haviam sido proibidos quando eram escravizados. Costurar o próprio sapato, importante símbolo de distinção, foi então um gesto relevante de afirmação e recusa em andar descalço. A série fotográfica expressa muitas circunstâncias de fotos negociadas e interações que surpreendem. Pastore foi atraído pela presença de mulheres negras, talvez possíveis lavadeiras sentadas em um banco de uma praça. Nessa imagem, o fotógrafo experimentava aproximações incomuns à fotografia do período voltada para os populares. Trata-se de aproximação feita de modo sutil, aparentemente sempre respeitosa. Pastore chegou bem perto das mulheres, que claramente revezaram o momento de olhar para o fotógrafo. Pastore não ficou tampouco indiferente aos trabalhadores da carroça de coleta de lixo, posicionada na rua direita, próxima de seu estúdio. Só em Pastore vê-se meninos engraxates em primeiro plano. Ainda mais inusitada foi a cena do vendedor de tecidos, possivelmente um imigrante, que contava com a ajuda de um homem negro, ambos trabalhando lado a lado na venda feita de porta em porta. O homem negro empurrava carrinhos cheios de panos, levados pelas ruas tortuosas dos arredores do Triângulo Central. Por meio de sua fotografia, tem-se um importante registro da economia de subsistência paulistana, bem como a própria elaboração da representação da importante força de trabalho. As lavadeiras surgem rodeadas de panos estendidos na várzea do Carmo, mulheres que lavavam roupa para fora e assim criavam seus filhos, enfrentando a justiça para não perdê-los. No Arquivo do Estado de São Paulo, na caixa intitulada Maços de Processos de Órfãos, número 10726, de 31 de julho de 1911, Beltrami encontrou um relato carregado de observações parciais e pejorativas. De modo velado, despontam atos de resistência de Ana Pagano, uma lavadeira que tentava sustentar seus 3 filhos, Miguel, de 12 anos, Antônio, de 10 e Constantino, de 8. É lavadeira, vivendo em extrema miséria, sem meios para a manutenção dos filhos, que se vestem de trapos. Foi a descrição feita ao juiz de órfãos sobre a família que vivia na rua Santa Rosa, número 16, onde residiam outras famílias. Ana foi mais uma mãe a integrar o grupo das mulheres que sobreviviam de trabalhos desqualificados e mal pagos, persistindo no sonho de especializar a mão de obra dos filhos. O mais velho está aprendendo o ofício de sapateiro, sem nada ganhar ainda, informava a documentação.
Ana era moradora no bairro do Brás, antes local de abrigo para escravizados fugidos. No novo século, esse bairro havia se tornado moradia daqueles que fugiam dos custosos aluguéis. Pastore desceu a ladeira Porto Geral e retratou as lavadeiras às margens do rio Tamanduateí. Deixou entrever o quanto os aspectos mais antigos da velha província resistiam, apesar de tudo. Talvez por isso, na memória de seus descendentes, Pastore ocupou o lugar do respeito e da admiração. Foi um grande fotógrafo e a grandeza dele foi saber apreciar o povo. A coleção fotográfica de Pastore encontra-se desde 1996 sob guarda do Instituto Moreira Salles. Trata-se, portanto, de uma documentação preciosa para a história social da cidade, da imigração e do pós-abolição. O fotógrafo sobrevivia do retrato comercial de estúdio, no qual ganhava dinheiro, mas registrou também o espaço urbano que preservava traços ainda coloniais, apesar de todos os esforços modernizantes. Pastore, em 1912, fotografou os casebres da Rua da Esperança, depois demolidos. Afinal, interessava ao projeto de urbanização apagar os vestígios coloniais, banindo da cidade as travessas, becos, as ruas estreitas da Sé e os casebres com suas paredes de taipa, resistindo às constantes chuvas. Essas imagens existiram por quase 9 décadas dentro de uma caixa de papelão, mantidas pelos descendentes do fotógrafo na intimidade das relações familiares. Apenas em 1996, abandonaram seu status de fotos guardadas quando foram incorporadas como coleção do Instituto Moreira Salles. O neto do fotógrafo, Flávio Varani, foi o principal agente nesse trânsito da coleção, então doada ao Instituto. Em janeiro de 1997, foram levadas ao público na exposição realizada na Galeria do Espaço Higienópolis. 73 fotos integram a coleção Vincenzo Pastore. Os negativos nunca foram encontrados. O que se tem como materialidade sobrevivente dessa coleção doada são as cópias feitas em papel, tidas como possíveis sobras. A ausência dos negativos, a matriz de todas as reproduções, impossibilita precisar qual o equipamento usado. Carlos Lemos, um dos curadores da mostra, sugeriu um possível uso de câmera caixão com negativo de vidro. As fotos da coleção foram feitas em emulsão de gelatina prata, reproduzidas em papel, com dimensão de 9 cm por 13 cm na maioria. As cenas sobrevivem como cópias únicas, sendo poucas as repetições realizadas. Prevalece na série uma clara unicidade temática. O valor às cenas cotidianas e ao trabalho feito nas ruas dá coerência ao conjunto visual criado. Das cenas retratadas, às vezes sob sol a pino, era certo que indagações sobre o próprio fotógrafo surgissem. Se Pastore explicitava realidades sociais antes pouco mencionadas, de visibilidade rarefeita, a sua própria vivência despontava no primeiro ano da pesquisa como algo inédito. Fabiana Beltramin percebeu como era preciso trazer à tona a própria trajetória de Pastore, que pouco consegue se desvincular de suas fotos. Entender como o fotógrafo tentava viver do retrato no Brasil e na Itália era tarefa desafiadora, mas essencial para compor a biografia do fotógrafo e das imagens por ele produzidas. Para isso, a autora contou com os netos do fotógrafo, Maria Lúcia Varani Pastore e seu marido José Roberto Varani, concederam à pesquisadora o direito de levar para casa a coleção guardada pela família. Foram encontradas fotos, cartas, diário e recortes de jornais. Estavam ali, finalmente ao alcance do intérprete da história social, os documentos que viabilizaram a realização de uma pesquisa que trata da trajetória do próprio fotógrafo em suas muitas idas e vindas entre Potenza, Bari e São Paulo. Conseguimos indiciar o prestígio alcançado por Pastore nesses locais onde abriu seus ateliês, documentar a própria inserção social da fotografia nesses diferentes contextos sociais. A coleção familiar trazia o surpreendente caderno de recortes. Elvira, esposa de Pastore, criou uma biografia material que guarda vestígios da atuação do marido em sua experiência profissional, pessoal e no âmbito familiar. Após a morte de Pastore, em 1918, tendo o fotógrafo apenas 53 anos de idade, Elvira afirmou um gesto que mostrava a tentativa de preservar aquilo que amava e sentia falta. A viúva Pastore reuniu, organizou e selecionou documentos e fotos. Criou uma coleção. No caderno de recortes, vemos seu trabalho em recortar muitas notícias sobre o estúdio do marido, publicadas em jornais no Brasil e na Itália.
Elvira colou muitos fragmentos que pudessem preservar a memória de Pastore e o sucesso de seus empreendimentos comerciais. Ocupou, assim, o lugar da primeira guardiã de documentos que mostram nuances, no folhear de muitas páginas, dos caminhos trilhados por esse fotógrafo. Sobre o ato de colecionar, Philip Blom, no livro Ter e Manter, uma história íntima de colecionadores e coleção, confirmou a importância de tais montagens que assumem os verdadeiros sentidos de uma coleção. Para esse autor, objetos adquirem uma vida nova, como parte de um organismo, como parte da imagem duplicada do colecionador, que pode continuar a viver depois que sua própria vida termina, e a coleção torna-se um baluarte contra a mortalidade. Em seu ato de evocação, Elvira também montou o álbum de recordações Vicente e Elvira Pastore. Trata-se de uma encadernação reunindo inúmeras fotografias da família, trazendo ainda fotos externas e internas do estúdio em Bari. O cunho aristocrático na sala de espera, a noção de conforto e bom gosto exaltada, recuperando a elegância e o estilo burguês, mostram a capacidade de investimento adquirida por Pastore em São Paulo. Outro importante documento dessa coleção familiar é o Diário de Elvira. Relatos da viúva Pastore delineiam a resignação e a surpresa de mais uma vez precisar retornar à capital paulista. Elvira, no entanto, deixou em completo silêncio a parceria que mantinha com o marido. Não mencionou o quanto trabalhava no laboratório, reproduzindo e prensando fotografias nos cartões suportes, ornamentados e escolhidos pelos clientes. Apenas os relatos dos filhos mais velhos relembram as horas de trabalho de Elvira e Pastore juntos, lado a lado, entrando na madrugada para cumprirem prazos de entrega. Só dormiam quando terminassem o que tivessem de serviço, afirmou Dante, filho do casal. Vê-se como a rotina de suas vidas esteve marcada pelo trabalho diário feito no estúdio, intercalado pelas horas desdobradas no laboratório. Suas memórias retomam uma intimidade familiar enredada nesse espaço ocupado por Pastore e Elvira, numa parceria conjugal que garantia a sobrevivência de todos. O homem, o fotógrafo, dominava o espaço de maior contato físico, o estúdio, espaço que determinava o contato entre a casa e a rua. A mulher, Elvira, ocupava o espaço mais recluso, com sua presença mais restrita a um cômodo no interior da residência, o quarto escuro, uma espécie de bastidor deslocado do estúdio. Pensar a autoria como uma categoria fixa deixaria escapar os meandros dessa parceria firmada e de todos os esforços movidos por Elvira. Sua filha Constanza, assim como o irmão Dante, guardava na memória a atuação da mãe. Em entrevista ao pesquisador Ricardo Mendes, declarou: "Entravam no laboratório apenas os mais velhos. Não era muito grande. A mãe dizia que queria ajudar o pai, então aprendeu o quarto escuro. Ela trabalhava sozinha no laboratório. Quando perguntavam se ela tinha medo de ficar sozinha no quarto escuro, ela respondia: 'Eu nunca estive só. O anjo da guarda esteve sempre comigo.' Ficou 1 ano aprendendo." Elvira, como se vê, ocupou uma posição para além do lugar social da esposa. Tratá-la como colaboradora implicaria lhe conferir uma posição secundária, quando na verdade se indicia fortemente uma divisão sexual do trabalho, realizado no ateliê fotográfico. Não secundarizar o papel assumido pela mulher na parceria com o homem, da esposa com o marido, é uma perspectiva assumida pelos estudos de gênero voltados a parcerias artísticas que redimensionam a posição das mulheres a partir de pressupostos que valorizam a experiência de todos. Cabe referenciar aqui o estudo de Ana Paula Cavalcante Simeone, importante referência teórica adotada. São no total 5 capítulos que estruturam esse livro. No primeiro, vemos como a prática fotográfica de Pastore se deu primordialmente como fotógrafo retratista. O primeiro estúdio foi aberto na Rua da Assembleia, número 12. Depois, a família Pastore mudara para o sobrado na Rua Direita, cheia de prestígio. Os melhoramentos e a elegância de seus transeuntes já eram sentidos desde a segunda metade do século XIX. Delineamos o quanto Pastore empenhava-se em afirmar as diferenças entre fotografias comerciais e a verdadeira arte. Na coleção da família encontramos um artigo assinado pelo fotógrafo que fazia questão de se apresentar como um retratista preocupado com as questões da fotografia como arte. Em seu artigo intitulado Fotografia e Arte, escrito em italiano, Pastore apresentava-se como um fotógrafo que defendia o efeito flu, o desfocamento, a experimentação. Mostrava-se informado sobre as referências do movimento pictorialista.
Pastore, ao se definir como um fotógrafo artista, delineia aspectos da concorrência que impelia muitos fotógrafos a se apresentarem atualizados com as novas tendências que marcavam as discussões sobre o fotográfico. Apesar de não haver nenhuma ligação de Pastore em associações ou fotoclube documentada, ainda assim são pertinentes os vestígios que delineiam o quanto esse retratista engajava-se no debate, que marcava as tensões da fotografia de virada de século. Pastore fez uso da goma bicromatada, passando pelas técnicas de fotopintura a óleo, alcançando o requinte do processo a carvão. Segundo Constanza, o pensamento do pai lentamente se inclinaria em realizar o que rendia mais. Foi com a invenção dos retratos mimosos que Pastore obteve maior lucro. São fotografias mais baratas, em formato losangular, prensadas em papel cartão com desenhos à nouveau impressos, anunciadas como um produto em moda em São Paulo. O segundo capítulo voltou-se para a atuação de Pastore em Potenza, capital da Basilicata, onde manteve estúdio aberto em 1898. Foi também sondada a sua tentativa de viver do retrato no estúdio aberto em Bari, sua província natal na Puglia, em 1914. Foi documentado como muitos fotógrafos potentinos eram obrigados a se deslocarem entre as diversas comunas que integravam a região, fotógrafos com estúdios fixos e que mantinham a prática ambulante. Os desafios enfrentados na capital potentina se assemelharam àqueles do estúdio em Bari, contexto no qual muitos retratistas abriam filiais em seus estúdios em diferentes comunas, estratégia para sobreviverem do retrato. Não se imaginava que a construção interpretativa do segundo capítulo seria uma importante contribuição para a historiografia da fotografia ao sul da Itália, onde a trajetória de Pastore, no circuito local, é pouco citada. Apenas na capital potentina há um breve registro sobre a atuação de Pastore. A sua experiência em Bari, no ano de 1914, continua esquecida na história da fotografia da Puglia. A Primeira Guerra Mundial colocou fim ao sonho de Pastore, obrigando-o a deixar seu país e, uma vez mais, retornar a São Paulo. O turbilhão de mudanças não o impedia, contudo, de se recompor. Ou melhor, de se recomporem, porque essa é uma história feita no plural. A mulher Elvira, os filhos Constanza, Beatrice, Maria Lúcia, Francesco, Pio, Eleonora, Olga, Carmelita, Dante e o caçula Redento, a família que sempre acompanhou Pastore em todas as suas trajetórias. No capítulo 3 desdobram-se questionamentos para a série produzida nas ruas paulistanas, nas quais o fotógrafo retratou o cotidiano de trabalho na cidade, como já apontamos. Essa série fotográfica é uma rica documentação porque mostra uma faceta particular do processo de urbanização e de modernização brasileira, com sua força de trabalho não associada diretamente ao processo de expansão industrial. Buscar uma renda própria para sobreviver era o desafio da urbe paulistana. A autora demonstrou como o comércio ambulante era parte da experiência citadina, não como contradição ao urbano, mas intrínseca ao seu processo de expansão, sendo antes uma especificidade dessa dinâmica. Para se aproximar das sociabilidades retratadas pelo fotógrafo, Fabiana Beltramin analisou leis municipais, relatórios anuais da prefeitura, balanços relacionados à arrecadação de impostos de serviços ambulantes, valendo-se também de fontes complementares, como artigos, crônicas e reportagens publicadas no jornal A Capital, o Estado de São Paulo e Diário Popular. A consulta aos arquivos e acervos em Potenza, em Bari, abriu caminhos para uma proposta reflexiva que deu corpo ao capítulo 4. Foi importante pensar as convenções visuais, ou melhor, as redes de imagens constituídas na Itália, para entender a matriz de formação do fotógrafo. Ao sul da Itália, os fotógrafos conterrâneos de Pastore voltaram-se para o comércio ambulante, configurando um vasto repertório posto em intensa circulação. O foco da análise elegeu, assim, uma visualidade estruturada na imagem dos tipos sociais, repertório que tanto seduziu Pastore. Pensar as fotos em movimento, ou seja, em suas trajetórias específicas, é o foco do capítulo 5. Aqui tentamos escapar da categorização dos tipos sociais, para entender a especificidade da série emblemática de Pastore. As imagens foram mobilizadas e assumiram seu lugar social como coleção institucionalizada. Sua historicidade, portanto, está fortemente marcada pelos desdobramentos subsequentes à doação. Desse modo,
último capítulo dessa obra trata das apropriações das imagens, quer submetidas às escolhas curatoriais, quer apresentadas na mostra em 1997. Fotos depois publicadas em catálogo, em livro e divulgadas em jornais e revistas, submetidas a montagens e lançadas no circuito das exposições promovidas pelo Instituto Moreira Salles. Contamos com aportes teóricos que apontam a importância de se reconstituir aquilo que Arjun Appadurai nomeou como biografias das imagens. Observar o percurso, a estrada trilhada pelos objetos, quando agenciados socialmente para se concentrar nos termos propostos pelo autor, torna-se fundamental para melhor compreender as práticas sociais envolvidas nos ambientes em que tais imagens transitaram. A perspectiva do agenciamento, também proposta por Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes, foi importante para esse viés interpretativo, que tenta compreender como tais imagens foram ressignificadas. As imagens têm potencial de produzir efeitos, gerar transformações, dispor de agência. Mais que isso, são integrantes da interação social, afirmou o autor. Nesse processo de apropriação e consumo, as fotos foram mobilizadas em novos circuitos, ressemantizando-se, fazendo-se para a história, numa situação cultural específica de forte demanda por representações da cidade. Respeitar a historicidade do próprio objeto e de toda a complexidade que envolve as práticas fotográficas abriu os caminhos para essa investigação.